Fala, cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e dá uma olhada se você segue inscrito. Não é que nós somos interesseiras, é que homens que têm carro são mais atraentes. Olha, eu diria que vocês são interesseiras sim, mas também diria que em todo relacionamento existe algum tipo de interesse, certo? Relacionamentos são isso, são uma troca no final das contas, né? Troca de algo por alguma coisa. Só que assim, o que eu quero falar no vídeo de hoje não é sobre se elas são ou não interesseiras, até porque o vídeo é uma brincadeirinha ali e tal, né? Mas o que eu quero falar é sobre o carro mesmo, sobre o veículo, sobre essa dinâmica nesse período, né? Quando você é mais novo ali e tal, tá para tirar carta e tudo mais, né? Eu acredito que esse sentimento que eu vou falar agora serve para os dois lados, né? Que é aquele sentimento de você tá chegando, né, nos 18 anos, você quer tirar carta para ter um pouquinho mais de liberdade e por aí vai. Então até aí isso vale para os dois. Só que um dos lados aí, no caso nosso, o masculino, ele tem um ingrediente a mais. O homem, a gente sabe aqui da comunidade, né? O homem ele precisa performar, certo? Performance, o fardo da performance é parte de como nós fomos projetados, vamos dizer assim. E nisso, a falta de um carro para a cabeça de um jovem, né? A falta de uma carta de habilitação e um veículo que acompanhe, mesmo que seja de repente o veículo do seu pai, sei lá, ou alguma coisa assim, torna na nossa cabeça ali na época aquela sensação de que se o carro vier, tudo vai melhorar. Você lembra disso? Vocês lembram? Ou quem tá passando por essa fase tá imaginando algo assim? Porque é o seguinte, a performance ela é muito difícil de lidar mesmo. É muito complicado pro homem ter que ficar imaginando, né, o que ele deve ou não fazer, como ele deve agir, né, como ele deve se comportar num ambiente de uma festa, ou o que quer que seja ali, né? E nesse ponto, você pensa numa solução fácil, né? Querendo ou não, tirar ali a carta tem a dificuldade e tudo mais, ok? Mas parece tão simples, né? Tipo, olha, eu vou juntar uma graninha ali talvez, ou então meu pai tem já o carro dele, ele vai me emprestar o carro, né? E aí, assim que eu tiver, eu vou conseguir o que eu quero. Eu vou conseguir, se não, né, todas, né? Eu vou conseguir ali muitas, né? Eu vou conseguir pelo menos uma, pelo menos duas, né? E vou sair dessa seca, né? Que fez parte de toda a minha vida até então. Porque a partir de agora, né? Que antes, quando mais novinho ali, eu vi os caras mais velhos pegando as moças da minha idade. Agora que eu tenho carta, que eu posso dirigir, chegou a minha vez. E aí vem a frustração de boa parte, né? Pelo menos, porque no final das contas a performance continua a mesma. Você continua dentro de uma perspectiva onde você não faz parte dos pré-selecionados. Você não teve um histórico anterior que nesse momento que você tem o carro, você vai conseguir apenas aprofundar ainda mais essa diferença. Porque o cara que tá ali do seu lado, que tinha maior probabilidade que você, seja por aparência ou como eu falei, por aspectos de pré-seleção, o cara ele já tinha a experiência que você ainda não tem. Então nisso a maioria fica para trás da mesma forma, mesmo com carro, mesmo com esse recurso. É claro que as coisas dão uma melhorada, é óbvio, né? O tempo ele vai agindo dessa forma, né? Ao homem comum. E aqui eu não tô falando do cara que é shed desde jovem, tá? Eu tô falando do cara comum. Então você tem essa dinâmica, né? Só que esse sonho, essa ilusão, ela fica na cabeça do cara comum, né? Vou dar até um exemplo no meu caso, por exemplo. Quando eu cheguei nos 18 anos, eu fiz as aulas, né, de carro, moto e tal. Eu passei na de carro tranquilo, na de moto eu fui reprovado, porque a roda passou tem ali os cones, né? A minha roda passou
na risca do lado do cone. Tipo, eu nem sabia que isso era uma penalidade, ninguém nunca me disse e eu fui reprovado por causa disso. Sendo que o cara deixou eu terminar o trajeto pra falar isso pra mim. Nossa, você não imagina a raiva que eu fiquei na hora, né? E aí eu tava muito desesperado, né? Porque eu precisava dessa carta de todo jeito, né? Porque sem ela, e aí era a época, acho que era perto do final do ano, né? Sem ela eu poderia de repente não ter né, nas festas, nos ambientes que eu pretendia ir, né? No final do ano e tal, eu não ia ter como ter um carro, eu ia ficar sem, porque acho que a prova ia ser só muito mais tarde, e aí no fim eu ia acabar ficando sem a carta, era alguma coisa assim. Então o que eu fiz? Eu fui lá e desisti da carta de moto, porque eu já tinha de carro mesmo. Pra você ver. Pra você ver o quanto que na cabeça de muitos caras... Então assim, eu tô contando o meu caso, mas eu tenho certeza que casos similares, né, não exatamente da mesma forma, né, mas essa ideia dessa urgência provavelmente já passou por vocês em algum ponto da vida. Então, é importante eu frisar pra vocês o seguinte, principalmente se você for um cara mais jovem. Não crie expectativas sobre coisas como essas, né? Sobre essas ferramentas. Porque não vai adiantar nada você ter essa ferramenta se você mesmo não se construiu, não se colocou na cabeça de que você vai precisar performar do mesmo jeito, né? Então, essa é a lição, no final das contas, do vídeo de hoje. Que você entenda o fato da performance masculina e decida o que você quer fazer sobre isso. Você pode decidir sair fora do jogo, não quero participar disso, né? Dessa dinâmica, né? Beleza, ok, né? A decisão é sua, né? Então você pode focar em outras realizações na vida, outras coisas, né? E assim, eu super apoio. Se não, se você pretende, você entende que é importante para você, então entenda que o carro não vai, né, te tornar um homem mais atraente, não vai te tornar um homem mais desejável, né? Talvez se for uma Lamborghini, pode até ser, mas, né, ainda assim, né, você tem que performar de algum modo, tá bom? Então, como para a maioria você não vai ter acesso a um carro esportivo, você vai ter acesso geralmente ao carro da sua mãe, o Palio dela ali e tal. Então, nesse caso, entenda que não há muito o que você ficar preocupado, né, ficar achando que você deve, né, ficar ali todo, né, esperançoso. Não tenha esperança sobre isso. Olha, que frase bonita pra gente terminar o vídeo, né? Não tenha esperança, mas pois é isso mesmo. Não tenha esperança no carro. É o que você deve investir em você. A verdade é essa. Tá bom? Então, pelo menos terminei um pouquinho melhor. Invista em você, beleza? Então é isso, cowboy. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos.